Bom, pessoal, continuando o raciocínio aqui, a gente já achou o diâmetro, tá? 0,7, perdão, 0,673 metros, ou 673 milímetros, mas esse diâmetro não é um diâmetro comercialmente disponível. Então, o raciocínio é a gente pegar um diâmetro imediatamente menor, que vai ser mais barato, né? Mas a gente não pode fazer só com ele, porque apesar de ser mais barato, ele não vai dar a vazão necessária. E parte da tubulação a gente alivia essa perda de carga usando um diâmetro maior, que é mais caro, mas a gente não vai usar durante o comprimento todo. Tá? Então a gente vai adotar 600 e 700 milímetros, tá? E a gente vai preencher isso aqui quando for oportuno. Onde é que a gente vai preencher? A gente tem que entender que é o seguinte: a gente tem um HZ, que é igual a 80, esse HZ é igual a um HT, e o HT é igual, aqui ó, a H1 mais H2, tá? H1 e H2, cada H desse aqui é igual a FLD V ao quadrado 2G, só que das suas respectivas seções, tá? Então, FL1D1 V1 ao quadrado 2G mais FL2D2 V2 ao quadrado 2G. Tá? Então o que eu estou representando aqui? HT é igual a H1 mais H2. Então o H total é igual ao H dessa seção mais o H dessa seção. Tá bom? Qual é o cálculo que a gente tem que fazer então? É isso aqui. O que a gente tem aqui? F a gente tem, gravidade a gente tem, comprimentos a gente quer descobrir, as velocidades a gente tem, porque agora que a gente definiu os diâmetros, a gente consegue descobrir as velocidades, tá? E então a gente consegue calcular isso aqui. E os diâmetros a gente tem. O que a gente não tem é isso aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o que a gente puder e depois a gente tem que criar um raciocínio para fazer pelo menos alguma substituição nisso, ver uma relação entre eles dois e conseguir fazer o isolamento, tá bom? Então, isolei aqui o F2G, então fica aqui dentro L1D1 V1 ao quadrado mais L2D2 V2 ao quadrado. V1 e V2 tem uma relação. As vazões na seção 1 e na seção 2, na seção 1 e na seção 2 é igual. A vazão que passa por aqui é a vazão que está passando por aqui. Não tem acúmulo nem saída. Tá? Então, eu tenho um raciocínio bem simples, que é... Vou usar o caderno paralelo aqui para explicar para vocês. Eu tenho um raciocínio bem simples, que é ainda da lei da continuidade, tá? V1 área 1 é igual V2 área 2. Isso aqui eu já expliquei a exaustão, tá bom? Mas vou dar uma relembrada aí para vocês. Área 2, área 1, melhor dizendo. V2 área 2. Então o que eu tenho aqui, ó? Π dividido por 4 é igual, então V1 vai ser igual V2 D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado. V1 é igual a V2 0,7 metros ao quadrado dividido por 0,6. Peraí, minto, contrário. Seção... Não, tanto faz. A gente pode colocar aqui, na verdade a gente tem que entender o que a gente está simulando aqui, tá? Então, eu adotei aqui V1 sendo igual a seção que eu vou colocar 0,6 e V2 sendo igual à seção que eu vou colocar 0,7, tá bom? Então, o que vai acontecer? Não, pessoal, na verdade eu já calculei aqui, eu adotei ao contrário. V1 é igual a V2 0,7 ao quadrado dividido por 0,6 ao quadrado. Então, na verdade, V1
é a seção que eu adotei 0,6 de diâmetro e V2 eu adotei 0,7 de diâmetro, tá? Isso aqui dá 1,36 V2, tá? Então, se V1 é o diâmetro menor, então a velocidade de V1 é 1,36 vezes maior do que a velocidade de V2, tá bom? Então, guarda isso aqui que a gente usou no cálculo, certo? O que vai acontecer? A gente substitui V1 ao quadrado por V2 ao quadrado, tá? Eu coloquei aqui dentro de V1, isso está ao quadrado, então 1,36 vezes V2 elevado ao quadrado, isso tudo. Aí quando eu elevo 1,36 dá um valor igual a 1,85, tá? E fiz os isolamentos, então sai 1,85 desse parêntese aqui,